Então, começando mais uma sequência de apresentações dos trabalhos da disciplina de temas contemporâneos de teoria, historiografia e arquitetura. Eu sou Cristiano Torales e eu vou apresentar um trabalho sobre o Museu das Minas e do Metal, Museu Belo Horizonte, para discutir a temática de intervenções arquitetônicas no cenário contemporâneo da arquitetura. Então, segundo um autor, Solá Morales, em um dos textos dele, ele comenta que a relação das intervenções, desde o período moderno até os dias de hoje, ela tem mudado, não se tem um conceito único e uma forma única e fechada, determinada de como se fazer uma intervenção em um contexto histórico, uma intervenção arquitetônica ou urbana em um contexto histórico. Então, aqui nós temos alguns exemplos de uma intervenção utilizando o conceito de analogia, até muito mais próxima do mimetismo, tentando buscar no próprio prédio existente e no contexto do entorno linhas que conduzam a essa intervenção sem se percebendo o mínimo possível que houve uma intervenção nova. Enquanto aqui se tem um outro caso extremamente contrastante, utilizando o conceito de contraste, onde se percebe nitidamente a intervenção nova num contexto histórico. Então esse aqui é o trabalho a obra que vai ser analisada nesse trabalho, que é o Museu das Minas e do Metal. Esse museu se localiza em Belo Horizonte, é uma obra extremamente recente, foi inaugurado há pouco mais de um ano, até fez aniversário de um ano de inauguração algumas semanas atrás, que é de autoria do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, extremamente conhecido, ganhador do Pritzker, e do museólogo Marcelo Dantas, que trabalhou mais com os espaços internos do museu. E lógico, teve toda uma equipe de outros arquitetos, engenheiros, que trabalharam com a questão do restauro, que mais tarde na sequência do trabalho eu vou comentar. Bom, o prédio que está localizado atualmente, o Museu das Minas e do Metal, ele é um prédio construído em 1895, ele se insere na questão da arquitetura eclética, nessa estilo de arquitetura que era produzido na época em praticamente todo o Brasil e na região dos países da nossa região, aqui da América do Sul. E nesse prédio, inicialmente, ele foi construído, ele está numa área de Belo Horizonte, que seria a praça principal da cidade, onde tem o Palácio do Governo do Estado, e tem uma sequência de vários outros prédios institucionais que foram construídos nesse entorno da praça, onde funcionavam secretarias de governo. Esse prédio aqui, inicialmente, foi construído para funcionar a Secretaria do Interior, no estado de Minas Gerais, e logo em seguida ele foi alterado para funcionar a Secretaria da Educação, que no próprio frontão depois tem uma outra imagem que vai mostrar está escrito Secretaria da Educação, frontão que até hoje, dentro da obra de restauro para o museu, ele foi mantido. Então aqui, o frontão foi mantido. E sendo uma arquitetura institucional, um prédio institucional dentro desse período eclético, que se puxava de outros estilos anteriores, o historicismo, do romantismo, do gótico. Então esse prédio ele é recheado de simbolismos que são relacionados com a questão da educação. Então tem um autor que traça uma interpretação da arquitetura desses símbolos nesse prédio, que ele cita o seguinte, que o primeiro pavimento ele traz nas estruturas, nas próprias pilastras, o formato cúbico, que tem um significado relacionado à intelectualidade, o cálculo, o raciocínio, a razão, a lógica. No segundo pavimento ele traz ondulações, as colunas têm capitéis jônicos relacionados à questão da feminilidade, da arte.
E no globo, aqui no frontão, ele está relacionado à universalidade da educação, que é um desejo que se tem, que a educação seja universal e atinja a todos os cidadãos, no caso, o prédio do governo de Minas, a toda a população de Minas Gerais. Bom, como eu falei, ele está implantado no entorno de uma praça, a Praça da Liberdade, que fica no centro de Minas Gerais. Esse aqui é o Palácio da Liberdade, o Palácio do Governo, que até o ano passado, ou ano retrasado, o governo funcionava ali, até que se transferiu todo o governo de Minas Gerais para um prédio novo, de autoria do Niemeyer. Então essa praça entrou num contexto de uma revitalização histórica e tentando dar novos usos a esses prédios institucionais, tentando criar um centro cultural. Então esse é o contexto que se insere o Museu das Minas e do Metal como sendo um novo uso para uma edificação histórica nesse entorno da Praça da Liberdade, que é criando o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade. Todo esse conjunto ele é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais e tombado em 1975, então já há alguns anos, e essa revitalização é um cenário recente do tratamento e da valorização desse entorno, dessa espacialidade que tem um valor histórico. Então a proposta de intervenção, que não acontece só no Museu das Minas e do Metal, acontece em vários outros prédios, como eu comentei, na volta da Praça da Liberdade. Então ele tem um roteiro de um circuito cultural que o próprio governo de Minas trabalhou em cima, não só na volta da praça, tem alguns prédios espalhados, mas que entram dentro desse contexto, desse roteiro, e são revitalizações em parcerias com a iniciativa privada, tentando integrar toda a sociedade numa obra de valorização do espaço urbano. Então aqui tem alguns prédios do entorno. Aqui é o Palácio da Liberdade, onde funcionava o governo do Estado de Minas Gerais. Biblioteca Pública Estadual, um prédio modernista, mas que tem um valor pela sua forma, pela sua inserção. Esse é um prédio mais contemporâneo, que a gente depois, trabalhando com as noções sublime, grotesco, belo, sinistro, já antecipando um juízo de valor, é um prédio que traz um formato diferenciado, um certo grotesco para esse entorno que está sendo valorizado, que é o Museu de Mineralogia. Aqui tem um prédio dentro desse contexto de revitalização, que foi revitalizado recentemente também, que é o Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas, que fica ao lado do Museu das Minas e do Metal, que era um prédio modernista e que foi reciclado e recapeado, um prédio que hoje, se lê, ele tem uma leitura mais contemporânea. Tem o Memorial de Minas Gerais, que fica do outro lado do Museu de Minas, das Minas e do Metal, que ele está sendo restaurado atualmente. Tem esses outros dois prédios da antiga Secretaria de Viação, que vai se tornar o futuro Museu do Homem Brasileiro, relacionado a questões de antropologia. A antiga Secretaria de Defesa Social, que vai se tornar o futuro Centro Cultural do Banco do Brasil. E o edifício Niemeyer, um edifício também modernista, que é um edifício residencial, mas que está também nesse contexto do entorno da Praça da Liberdade. Então aqui, verificando algumas imagens mais gerais da Praça da Liberdade, aqui se vê o Museu das Minas e do Metal, todos os outros prédios do entorno. Aqui a mesma coisa, a inserção do Museu das Minas, os outros prédios da volta, aqui uma outra visual. E aqui um espaço que fica entre o Museu das Minas e do Metal e o prédio do lado, que esse espaço é um espaço que depois vai se ver que
que é onde acontece a principal intervenção do Paulo Mendes da Rocha, que é perceptível, onde é mais perceptível do espaço público. Essa é uma via lateral entre os dois prédios, não é a via pública em si. Então, que valor que esse prédio e o próprio entorno tem que fez merecer o tombamento? Então, um autor austríaco, se não me engano, Alois Riegel, ele teceu em um texto uma discussão sobre vários tipos de valor que ele foi encontrando em edificações, e alguns desses valores até hoje são possíveis de ser interpretados e se buscar para se analisar um prédio, verificar no que ele agrega realmente e se vale a pena ele ser protegido ou não. Então o Hegel, ele traz a noção de valor artístico, que ele é um valor contemporâneo. Então ele é relativo à evolução das artes. Então o prédio hoje ele pode ter um valor artístico, num outro momento ele pode não ter um valor artístico, porque é a noção de arte e do que é importante ser valorizado artisticamente, essa noção de arte ela é abrangente e ela está relacionada ao período contemporâneo. Bom, o valor histórico, então, ele é relativo ao que é antigo. Então, no caso de uma edificação que já foi construída há algum tempo, mas essa edificação, a obra construída, ela é apreciável por um valor rememorativo. Ele é um valor mais documental, então é relacionado a se enxergar essa edificação como um registro do tempo, como um registro de um momento do passado, de uma memória em si. E temos o valor histórico e artístico, que também é relativo ao que é antigo, mas que na época em que essa edificação, no caso, já que a gente está trabalhando com arquitetura, ela foi construída, houve uma intenção de se destacar como um valor artístico. Então, ela tem um valor rememorativo, um valor documental, mas ela também tem um valor artístico. Temos o valor de antiguidade, que também é relacionado ao que é antigo, mas ele pode não ter tido intenção de ter um valor artístico. E ele está muito mais relacionado àquela edificação, àquela obra, que se percebe que ela é antiga, se percebe porque ela dá noções de desgaste do tempo, ela pode estar em ruínas, então ele traz uma percepção da passagem do tempo como um elemento que está ali presente naquela edificação. Então você tem noção da antiguidade dele pelo registro, pelas marcas que o tempo deixa na obra. E tem o valor instrumental, que ele é um valor relativo à edificação, no caso dela está em uso, então ele é um valor de uso. Então a edificação tem valor instrumental se ela é utilizável. Então, volta mais um. Então, qual é o valor que o prédio foi tombado? Na minha opinião, ele foi tombado por ter um valor histórico e artístico. Então, é um prédio de 1895, mas que ele tem toda a espacialidade, desde a questão do entorno, a própria questão da arquitetura, uma arquitetura de época, uma arquitetura que tem uma certa conservação, e que ela foi intencionalmente construída, até por ser um prédio institucional, para ter um impacto, uma monumentalidade naquele entorno. Então, aqui entrando já na intervenção do Paulo Mendes da Rocha, nesse prédio que era a Secretaria de Educação e foi transformado em Museu das Minas e do Metal, um texto de um autor chamado Fábio Miller, ele cita o seguinte: que não deveria haver um problema específico da intervenção arquitetônica em pré-existências, somente o problema único da arquitetura. A
A intervenção em pré-existências é essencialmente arquitetura, com A maiúsculo, concepção que transcende a mera recuperação estilística e estrutural e os fatores técnicos e construtivos da materialidade da obra. Então, esse autor, esse texto, ele escreve analisando uma outra obra do Paulo Mendes da Rocha, a obra da Pinacoteca, em São Paulo, intervenção arquitetônica também em uma edificação tombada pelo patrimônio histórico. Então, o que ele quer dizer é que essa intervenção ela tem que marcar a arquitetura, ela não é simplesmente uma recuperação, um restauro do estilo da obra anteriormente, o tratamento dos materiais e da estrutura. Ela é arquitetura também, então ela tem que aparecer como arquitetura, como intervenção. Então surgem algumas perguntas. Que tipo de arquitetura é essa? Que tipo de intervenção é essa proposta pelo Paulo Mendes da Rocha? Qual conceito de intervenção o Paulo Mendes da Rocha utiliza nas intervenções que ele faz, especialmente nessa intervenção do Museu das Minas e do Metal? É contraste ou é analogia? Que princípios do restauro, por ser uma edificação tombada, o Paulo Mendes da Rocha segue? Distinguibilidade, reversibilidade, mínima intervenção? Essa intervenção agrega algum valor ao prédio pré-existente e ao seu contexto? Bom, aqui para apresentar quem são os autores da obra, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, como já comentado no início da apresentação, todos a princípio já conhecem, um arquiteto premiado, reconhecido internacionalmente, e o museólogo Marcelo Dantas, que ele trabalha com cenografia e trabalhou já com o Paulo Mendes da Rocha no Museu da Língua Portuguesa, uma outra intervenção também em uma edificação histórica. Então aqui alguns exemplos de intervenções feitas pelo Paulo Mendes da Rocha. Esse aqui é o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que ele trabalhou também com Marcelo Dantas. Aqui a Pinacoteca de São Paulo. Aqui uma capela em Recife. Então, olhando essas imagens, a gente fica questionando. Parece que é uma mínima intervenção, pelo menos pelo ângulo dessas fotografias. A fachada, essa volumetria toda, aparentemente ela é preservada, mas é mínima intervenção o que Paulo Mendes da Rocha propõe em suas intervenções arquitetônicas? Internamente, ou em alguns detalhes, a gente percebe que não, que o Paulo Mendes da Rocha realmente intervém na edificação. Aqui na Pinacoteca, ele descasca o prédio internamente, o reboco do prédio, ele traça passarelas, elevadores, que é uma marca, tanto as passarelas quanto o elevador é uma marca bem comum nas obras dele, não só em obras de intervenção arquitetônica. Trabalha com a cobertura, ele rompe com a noção de pátio interno. Na Pinacoteca, ele traça uma cobertura num pátio externo, perceptível da rua, mas bastante discreta. Nessa capela em Recife, ele também trabalha com a questão do descascamento das paredes internas, faz um fechamento em vidro na volta do templo. Por outro lado, ele tem outras obras que chocam pela questão da volumetria realmente aparecer externamente. A visão de tratamento da edificação histórica do Paulo Mendes da Rocha, ele não é tão rígido nas questões de recuperação. Ele entende que a preservação desse monumento, dessa historicidade, ela deve conviver com o novo, ele deve ter a intervenção nova nesse contexto. Esse aqui é uma proposta, não foi construído e é extremamente polêmica, de um museu de arte contemporânea no Rio de Janeiro, e que nesse rompimento do pátio central, em que ele costuma trabalhar com coberturas, nesse projeto ele trabalha com uma edificação de vários pavimentos que surgem no interior do prédio, e que na defesa do projeto ele comenta que na percepção da pessoa que está andando na rua, ela não nota esse prédio como sendo
um prédio que surge de dentro do edifício histórico. E no contexto geral, no entorno, no skyline da cidade do Rio de Janeiro, o entorno todo permite construções nessa altura, e esse prédio se adequa e não se percebe também essa diferença que tem entre os prédios. Mas, de todo modo, parece que ele rompe com a noção da intervenção, seja do contraste ou da analogia, chegando num nível superior que sai do discreto e beira o sinistro, a noção do diferente, daquilo que realmente choca ao olhar. Tem um autor, o Eugênio Trias, um autor, creio que seja espanhol, que ele fala que o sinistro é ele tem uma noção de familiaridade. O sinistro ele é percebido como algo que é familiar, que todo mundo conhece e sabe que existe, só que ele choca porque, mesmo sendo familiar, ele é íntimo, ele não deveria estar aparecendo. E essa edificação, pelo menos na minha interpretação pessoal, ela se insere no sinistro por isso. Todo mundo sabe que existem edificações de grande altura nesse entorno, ela pode até ser pouco percebida, mas ao olhar também se percebe, essas maquetes aqui mostram, pelo rompimento do pátio central, que talvez ela não tivesse que estar ali. Já no Museu das Minas e do Metal, a gente pode também pensar, existe o sinistro no Museu das Minas e do Metal? Porque há uma intervenção que, diferente da Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, e mais se aproximando desse Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, a intervenção do Paulo Mendes da Rocha sai de dentro do prédio e pode ser percebida de fora. Mas será que ela chega no sinistro? Será que a maneira com que Paulo Mendes da Rocha trabalha no Museu das Minas e do Metal, ele chega no sinistro? Então, aqui analisando o projeto arquitetônico em si, essa aqui é uma planta do embasamento, que seria o porão habitável, já que o prédio é acessado por uma escadaria que, se chega no primeiro nível, é elevado. Então, nessa intervenção no embasamento, ele já lança algumas salas no museu e se percebe o elevador como uma intervenção externa e uma escadaria, que também se dá essa circulação vertical externamente, uma cor bastante chamativa, esse tom de vermelho, mas ao mesmo tempo, onde ele coloca esse elevador e essa escadaria? O elevador está naquela via lateral que eu mostrei em alguns slides atrás, e a escadaria está no fundo do prédio. Então, ela é percebida, quem circula no entorno do prédio percebe o elevador e a escadaria, mas não está na via pública. Então, essa questão do escondido e daquilo que é mostrado está muito mais próximo do que é discreto, como as intervenções anteriores do Paulo Mendes, do que do sinistro, como a do Museu de Arte Contemporânea. Passa mais um. Então, para comentar a questão das circulações verticais, que é bem recorrente na obra do Paulo Mendes da Rocha, ele é um arquiteto que trabalha muito com autorreferência. Então, cada obra que ele faz uma referência basicamente a si próprio e não tanto a um estilo arquitetônico, a uma linguagem arquitetônica. Então, ele utiliza bastante as circulações, como o elevador que ele utiliza na Pinacoteca, a escadaria ele utiliza no Museu de Arte Contemporânea de Santos, que também é uma obra que ainda não foi construída, isso aqui é uma maquete eletrônica. Então, ele mesmo cita, lê uma citação do Paulo Mendes da Rocha, tem que saber usar o elevador como uma máquina, como o melhor sistema de transporte para o projeto. Usamos poucas máquinas em nossos projetos. Temos que usar mais o elevador, com mais desembaraço. Ficamos vinculados à ideia de lucro, mas não é para dar lucro, é para dar prejuízo.
Então, ele utiliza como uma certa estratégia a circulação vertical, como uma marcação da interferência dele realmente nas edificações, principalmente na questão das edificações históricas, onde, até pela escala desses elementos, dessa tecnologia das circulações, ela realmente aparece e mostra que alguém chegou ali e fez algo diferente. Aqui já entrando no pavimento térreo, você vê a escadaria que se acessa ao prédio. A intervenção principal do Paulo Mendes da Rocha nesse interior é no que seria um pátio interno, que ele novamente rompe a noção de pátio interno, criando uma iluminação zenital, semelhante ao que ele trabalhou em outras intervenções dele, como na Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa. Faço mais uma. Aqui, a zenital do Museu das Minas e do Metal, a zenital na Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa. Esse aqui, um Museu Brasileiro de Escultura, que é um projeto, não é uma intervenção, é um projeto que realmente ele partiu do zero, mas é um projeto da década de 80. Então se nota realmente essa noção da autorreferência que o Paulo Mendes da Rocha faz à própria obra e que ele traz das obras novas para as intervenções dele. A gente passa mais um. Aqui chegando no primeiro pavimento, que seria o último pavimento antes da cobertura, onde aparece a outra grande intervenção do Paulo Mendes da Rocha no Museu das Minas e do Metal. Então nesse pavimento aqui são mais outras salas do museu, como aqui dá para se ver na maquete eletrônica, e se percebe muito mais a obra do restauro nesse pavimento, como aqui nessa escadaria que se vê a janela que está para o pátio interno, aquele que onde teve a intervenção que se viu nos slides anteriores. Assim. E aqui chegando no segundo pavimento, da cobertura, onde ele cria um volume extra no fundo do prédio, algo semelhante a um container, fazendo uma analogia com outro tipo de elemento, em que ele cria uma sala horizontal, que é a principal sala da questão do metal no prédio, a questão da mineralogia, são as salas do embasamento e do térreo, e o museu, que seria do metal, é no primeiro e segundo pavimento. Então, passa mais uma. Então aqui os cortes, que se vê a cobertura, aqui o elemento que ele cria na cobertura, aqui a sala, principal sala do Museu do Metal, aqui a cobertura zenital, vista de cima, passa mais uma. E aqui, essa imagem que é a principal mostra da intervenção dele, que não é uma imagem da via pública, é uma imagem do canto daquela passagem lateral entre os prédios, que se vê o elevador, a escadaria e a sala que ele cria na cobertura, que demarca bem a intervenção dele no prédio. Então aqui uma outra citação do Solá Morales, que ele fala que o predomínio da categoria do contraste como princípio estético fundamental nos problemas da intervenção já é coisa do passado. Essa intervenção foi inaugurada em 2010, há um ano atrás, extremamente contrastante com o prédio histórico, por mais que haja uma certa analogia na questão da colorística, por mais que haja um restauro dos espaços internos, por mais que essa intervenção não seja na via pública, mas ela é uma intervenção contrastante, totalmente diferente da edificação eclética que tem por baixo dela. Então, dentro das categorias, dos conceitos de contraste e analogia, é perceptível que a intervenção do Paulo Mendes da Rocha, ele procura intervir por contraste na edificação. Então, aqui algumas outras imagens, vendo da via pública, como a percepção da intervenção dele é bastante discreta. Então,
chega a se pensar também, mas será que ele não trabalha também com o conceito de analogia? Será que é só contraste? Aqui, aquela via entre os, aquela passagem entre os prédios, que eu mostrei anteriormente, são fotografias antigas, que é a fotografia atual do prédio, em que se vê o elemento contrastante, mas ele está bastante distante da via pública. Pode passar. Então aqui também uma outra imagem dessa passagem entre os prédios, em que se percebe, sim, mas só chegando bastante perto do prédio. Aqui uma outra imagem mostrando como é que ele interviu nessa cobertura, uma fotografia antiga, em que se via que havia uma cobertura, onde ele cria essa sala lá em cima. Então, aqui se entra em uma outra discussão relacionada aos princípios da restauração, em que há 3 princípios. Pode ir passando. O princípio da mínima intervenção, em que a mínima intervenção, na intervenção do Paulo Mendes da Rocha, não, ele retira um espaço de uma cobertura e ele cria um outro espaço novo. Então essa intervenção não é tão mínima assim. A distinguibilidade, bom, com certeza, se nota que é uma intervenção contemporânea no prédio antigo. A reversibilidade, ele tirou o telhado, como colocar o telhado de novo. Então essa noção de reversibilidade ele também não segue. Então isso aqui reforça ainda mais a noção de que ele trabalha por contraste. Por mais que ele trabalhe em alguns locais do prédio que não se destaquem tanto, não se perceba tanto, também se valorize a edificação histórica. Pode passar. Aqui alguns espaços internos, onde houve a principal obra de restauro em si, a intervenção ela é muito pequena, mais nos equipamentos, no mobiliário que serve para o uso, já que é um museu, se tem exposição dos metais, dos minérios, tem exposições temáticas, questões educacionais. Então pode passar. Só volta um pouquinho ali. Então aqui já é uma imagem que mostra a equipe restaurando, então que tem uma preocupação também com o restauro internamente, a intervenção realmente é mínima. Então aqui uma outra citação também de Fábio Miller, relacionada à obra da Coteca, mas que se pode traçar um paralelo com essa obra do Museu das Minas e do Metal. Então que o Fábio Miller diz o seguinte: com a intervenção do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e equipe, se pode gerar uma obra de arquitetura que parta do essencial da pré-existência, para instituir um diálogo simultâneo e necessário com o novo, um discurso atual que transforma a arquitetura em uma resposta adequada ao momento contemporâneo, onde os aspectos da temporalidade não ficam presos às questões estéticas, éticas e morais de como conjugar os dois tempos. Então, de certa forma, esse texto foi feito para a Pinacoteca, mas ele se adequa ao Museu das Minas e do Metal, em que realmente o Paulo Mendes da Rocha ele parte da pré-existência, ele parte do prédio que existia, toda essa espacialidade, mas que ele transforma essa arquitetura em uma arquitetura que tu perceba que é uma arquitetura nova. Tipo assim. Pode seguir. Então aqui como considerações finais relacionadas à intervenção do Paulo Mendes da Rocha no Museu das Minas e do Metal, ele busca a distinguibilidade, sim, entre o novo e o antigo. Ele usa do conceito de contraste entre a restauração, que tem um rigor maior na parte do prédio, principalmente no interior, e na fachada, de certa forma, e a intervenção, que é autorreferente ao estilo arquitetônico próprio dele, do Paulo Mendes da Rocha. A implantação do prédio novo, ele não está na via pública, então ele dá uma certa noção de discrição, o prédio é discreto, é pouco perceptível, tem que se chegar perto para se ver essa intervenção. Mas se tem uma busca pela analogia, até pelo uso das cores, por exemplo, esse tom mais avermelhado do prédio, a própria valorização do prédio antigo, nessas circulações que são abertas, então a escadaria que se percorre por fora do prédio, vai se percebendo essa fachada, essa arquitetura eclética, o elevador
que é mais externo, mais próximo da via pública. Ao se subir no elevador também se percebe todo o entorno, então há uma adequação, uma analogia, uma adequação e um respeito, uma valorização do entorno. Ele se desloca da pré-existência e impacta nas noções de reversibilidade e mínima intervenção. E essa seria a parte, até para reforçar a marcação da intervenção dele na edificação histórica. O valor histórico-artístico do prédio imaculado, como sendo um prédio que se mantém como sendo esse próprio prédio e não surge nada novo, ele é perdido. Mas ele agrega o valor instrumental. No momento que a própria intervenção ela é atrativa, como algo novo, algo que agrega o valor, traz turistas, e a própria utilização do museu se dá uma noção de uso do prédio, valoriza o prédio por ele estar sendo usado e não ser um monumento abandonado. E, como eu disse, ele se coloca no entorno revitalizado, que há uma diferença de tempos históricos entre o entorno. Tem o edifício Niemeyer, que é um edifício modernista, tem o Museu de Mineralogia, que é um museu, uma linguagem mais contemporânea arquitetônica, e tem outras edificações dentro da arquitetura eclética, em que uma intervenção contemporânea na parte de trás do prédio, ela não choca de repente tanto, porque é um entorno que ele não é homogêneo, né, heterogêneo entre estilos arquitetônicos, em que a intervenção dele, mesmo não chocando, ela também traz a valorização. Então, o que se quer de uma intervenção arquitetônica? É que ela realmente marque a passagem do arquiteto. E nesse caso, diferente do Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, que choca pela questão do sinistro, ele traz um elemento diferente de intervenção, mas não choca tanto. Ele valoriza até muito mais a pré-existência do que se destacar a partir dela. Pode passar. Então aqui algumas fontes bibliográficas utilizadas para basear toda essa discussão em cima de intervenções arquitetônicas e analisar esse Museu das Minas de Montal. Então é isso. Obrigado.